Muito boa tarde a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde, novo canal. Tenho o imenso prazer de receber aqui o meu amigo Fabiano Leitão, trompetista de democracia, como eu gosto de chamá-lo. Uma grande cabeça, vocês vão conhecer um pouco mais hoje esse cara que é admirado por muita gente no Brasil inteiro. Ele, parceiro do Rodrigo Pilha, vamos falar do Rodrigo aqui também hoje, né, Fabiano? Boa, Meu querido, Rodrigão. saudações para você, satisfação. Saudações, companheiro. Tamo junto. Como é que você está? Tô ainda em êxtase aí com a carta do pai, né? Aí a gente... Pois é, vamos começar nosso papo com essa carta aí que você recebeu, você e o Rodrigo Pilha receberam do Lula, porque foi... Sabe o que eu achei impressionante, Fabiano? Foi uma carta toda... A letra linda do Lula, toda caprichada, né? Não foi um bilhete, né? Nem uma mensagem, foi uma carta, né, cara? Vocês são, assim, quase que... Isso é uma coisa muito, muito rara no Lula, né? Só conta pra gente como é que foi isso aí. Nossa, cara, foi uma loucura, porque a gente tinha acabado de pegar o link da Globo, né? Pegar o link do Jornal Hoje, né? E aí, cara, a gente ainda tava naquela adrenalina e eu fui pra casa do Pilha encontrar com ele. Coincidentemente, eu estava do lado do Pilha quando a carta chegou, né? E aí foi uma choradeira total. A gente chorou, passa um filme na nossa cabeça, né? O Pilha que conheceu já o Lula pessoalmente, eu não conheço, né? E assim, o Pilha teve muito do lado dele, teve nas caravanas, né? Então o Pilha ficou muito emocionado, chorou pra caramba. Eu tive que falar até pra ele parar, mano, porque ele ficou 10 minutos chorando e eu com o celular na mão, né, com o print da carta, né, com a foto da carta. Eu falei, olha aqui, velho, para de chorar, olha aqui, cara. Mas assim, eu entendo que ele teve uma convivência, assim, eu nunca nem cheguei perto do Lula, né? Então é só admiração mesmo, só pelo o homem que ele é, o trabalho que ele executou, mas nunca tive uma aproximação com ele, nunca cheguei perto. Fabiano, deixa eu te falar uma coisa. Você também emocionou, né? Você me falou, né? Ah, demais, meu. Tá doido. Que a gente fica imaginando ele escrevendo, né? A gente fica ali naquela... Como se a gente estivesse querendo estar ali do lado dele, vendo ele escrevendo com a mãozinha dele, ele matutando. Cara, foi uma carta lindíssima. Lindíssimo o texto dela, né? Não foi só assim, acarinhar, no caso, eu e o Pilha, pela situação que a gente viveu aqui em Brasília, né? Mas foi um chamado ali ao nosso povo, para o nosso povo lutar pela liberdade, né? Eu acho que todas as movimentações que a gente fez até hoje, né, os lulaços, as invasões de links da Globo, justamente para acordar a nossa galera, né, para a galera ir à luta mesmo, colocar a camisa, ir para o trabalho com a camisa do Lula, botar uma faixa numa passarela onde passam vários carros. É isso, essa luta, não precisa, sabe, você precisa se posicionar em todos os meios que você está. Fabiano, você sabe que eu considero você uma inspiração. Obrigado. Eu tenho essa percepção que o Lula também considera isso, e na carta ficou muito claro, porque ela foi também muito em função daquele problema de que vocês tiveram em Brasília, né? Vocês tiveram uma intervenção, e aí tiveram de ir para a DP e tudo mais. Foi uma coisa, acho que, assim, você me contou, né? Até foi tranquilo, né? Mas, de qualquer forma, é uma intimidação. E o Lula, né, toma, digamos assim, as dores, ele fica atento a tudo isso, a informação chegou nele, imediatamente ele prestou a solidariedade. Isso que é muito bonito, você vê um cara que está sendo perseguido há tanto tempo, de dentro de uma prisão política, de um cárcere, de uma masmorra, se dispor a escrever uma carta, que ele é uma máquina de escrever também, né? Ele praticamente articula uma cena política importantíssima e vital para o Brasil nesse momento através das mensagens que ele escreve. Então, assim, para a gente celebrar mais uma vez aí essa carta, eu queria que você falasse
desse episódio para a gente aqui, o que aconteceu lá naquele dia, que você... Era o Kirchner, não, desculpa, era o Macri, né? O Macri. Bolsonaro, né? O Kirchner já fala, não tem mais. Conta para a gente, como é que foi? Cara, então, eu tinha conversado com o Pilha, né? Cara, o Macri vai estar aqui no Brasil, cara, e é uma oportunidade, porque a gente já tinha pego o Mike Pence, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, ainda quando o Temer era presidente, né? Então a gente fez mais ou menos o mesmo tipo de intervenção no mesmo lugar. Você tocou o Nana Neném pro Pence, não foi? Foi, Nana Neném. Não, na verdade, foi aquela... Por causa das 39 crianças brasileiras que estavam enclausuradas lá, né? Exatamente. Então a gente fez essa intervenção lá no Itamaraty, né? Lá na hora do almoço, né? E ficamos tocando, zoando ele, enfim. E aí a gente falou, vamos fazer a mesma coisa com o Macri, né? O Macri tem a mesma agenda neoliberal lá na Argentina, e aí só que a gente tocou uma musiquinha mais pesada para ele, né? Que é uma música da esquerda argentina, né? Que até me desculpar com as mulheres aí, é bem machista ela, né? Mas assim, é a forma que a gente encontrou para mais atingi-lo, né? Porque é uma música que atinge bem ele, que ele sabe que é para ele, né? Então, foi nessa circunstância que a gente se propôs a fazer essa ação. Mas aí teve um problema ali com a guarda, né? Era a guarda, não sei se era a guarda do distrito, né? Então, era a PM, né? PM de Brasília. O que houve? A intervenção era a seguinte, como a gente fez com o Mike Pence, né? Foi o seguinte, na entrada, né? Ali eles não sabiam o que ia acontecer, porque eu e o Pilha, a gente se vestiu de argentino, ele estava com a camisa da Argentina e eu estava com um casaco. Eu vi isso, cara. Os caras tudo pensando que a gente era argentino, né? E aí, cara, foi tranquilo. Cara, no início foi maravilhoso, porque a gente tocou a musiquinha lá, ficou de boa. Só que o que acontece? Tem a entrada e tem a saída. Na saída, eles demoraram 1h30 para sair. E a gente ficou lá, esperando a saída deles, né? E aí, 5 minutos antes da saída do Macri, do Bolsonaro e do Mourão, a PM começou a tumultuar conosco, né? Para a gente perder o foco, né? Para distrair a gente e não pegar o Bolsonaro, o Macri e o Mourão. Mas aí a gente, do mesmo jeito, eles ficaram perturbando lá, a gente fez do mesmo jeito, foi até melhor, porque a gente pegou na sequência de 3 minutos o Macri, o Bolsonaro e o Mourão. Né? Não conseguiu inibir. E aí, como eles ficaram muito pau da vida, porque não conseguiram impedir o protesto na saída, e aí eles me conduziram para a delegacia, porque eu não estava com documento, né? Enfim, aí foi isso que aconteceu, e aí a gente... Bom, eu acho que fica também, sabe, Fabiano, então, você é uma figura, você e o Pilha são figuras que já são muito conhecidas, né? Então, acho que existe também uma rede de proteção que não é só democrática e das pessoas que acompanham vocês, mas o próprio poder, né, a própria autoridade se dá conta, né, que está diante de alguém que simplesmente está ali lutando pela democracia. Tem que tomar cuidado, evidentemente, para não cair em arapucas, né? A palavra que hoje está pipocando aí na cena política. Por falar na cena política, e antes de falar nisso, querido Fabiano Leitão, meu amigo, meu irmão, a presença aqui, eu quero pedir a todos que estão chegando para essa entrevista aqui no canal do Conde, no YouTube do Conde, nós estamos lançando esse canal agora, uma nova forma aí da gente fazer a sinergia, inclusive também é uma conversa que a gente vai ter aqui na sequência com o Fabiano Leitão. Fabiano Leitão é uma pessoa muito politizada, conhece bastante bem a questão das plataformas digitais e dos protocolos que giraram em torno aí da eleição do Bolsonaro, acompanhou isso muito de perto, e eu quero perguntar para ele, então assim, antes de perguntar, desculpa Fabiano Leitão, eu quero pedir para você se inscrever no canal, tá? Então, todo mundo que estiver acompanhando essa entrevista aqui com o Fabiano Leitão, se inscrever no canal do Conde aí, que vocês estão observando aí na tela ou na tela do seu notebook, do seu computador ou do seu celular. Fabiano Leitão,
a gente está num momento bastante delicado para o Bolsonaro, para o filho do Flávio Bolsonaro, e de 3 dias para cá, você entende bastante, você conhece bastante bem esse campo, que é o campo digital, desses soldados que são recrutados para replicarem fake news e outras questões dentro da cena digital brasileira. Teve uma inflexão ali, muitos bolsonaristas ficando já impacientes com essa questão que não se desenlaça, né? Queiroz, Flávio Bolsonaro. Queria que você me desse a sua visão desse momento, sobretudo nessa cena digital do bolsonarismo. Então, eu vejo algumas movimentações, né, principalmente do MBL, né, que apoiou o Bolsonaro, né, fez campanha para o Bolsonaro, e o que eu vejo é que os líderes do MBL já pularam fora do barco, né, e assim, eu até vi a sua live, assim, adorei o seu raciocínio com a questão do Moro, né, de ter entregue já a rapadura, né, porque ele gosta de fazer isso, é um cara que, se você analisar bem rápido, você vai ver que ele tem uma atração por fatos inéditos lançados para a Globo, né? Praticamente ele foi o editor do Jornal Nacional nesses últimos 3 anos, né? Com os furos de notícia, as ações da PF, criando personagens, enfim. Então, o que acontece? Eu vejo o abandono, principalmente do MBL, que não é pouca coisa. Eu nunca menosprezo os meus adversários, né? Então a gente vê que já é uma grande perda para ele, né? E o bolsonarismo está naquela ladeira abaixo, né? Porque eles perderam o único viés que os aproximavam, né? Que é aquela luta maluca anticorrupção, que a gente sabe que do lado deles isso é utopia totalmente inalcançável, né? Que a gente Fabiano, vê, inclusive, só para concluir, inclusive a aproximação da família Bolsonaro com as milícias é só juntar o Tico com o Teco aí que você vai encontrar coisa. Eu não sei porque o Ministério Público não começou a procurar as milícias, porque vai encontrar a família do Bolsonaro lá com certeza. a impressão que a gente tem, Fabiano, é que isso está só no começo, por incrível que pareça, né? Parece que quanto mais se prolonga a questão do Flávio Bolsonaro, Queiroz, conta, depósitos fracionados, valores, imóveis, as desculpas vão ficando piores do que, quer dizer, o cara fala assim, não, financei um apartamento pela Caixa, são 4,2 milhões, quer dizer, uma explicação que deixa a pessoal com mais desconfiança ainda. Mas eu queria retomar e chamar a atenção, quer dizer, o MBL, com o bolsonarismo, já teve troca de farpas entre os filhos do Bolsonaro, públicas, né, o que já é algo novo na cena política e digital também. Mas uma matéria muito interessante do Globo de ontem apontava por uma agência que pesquisa justamente, chama Exata, AP Exata. Ela pesquisa a cena digital, né? As questões que vão circulando ali, as inflexões, né? As modificações, os deslocamentos das postagens, das palavras que são mais postadas. E eles identificaram que, pela primeira vez, dentro do próprio bolsonarismo, a crítica ao Bolsonaro, aos filhos e ao próprio bolsonarismo ficou maior do que a adesão. Ficou maior. Teve uma mudança brusca nesses últimos tempos. Quer dizer, o efeito Queiroz devastou o bolsonarismo antes, inclusive, de começar efetivamente o governo. Então, mais uma vez, eu devolvo para você, porque eu sei que você conhece muito bem como o bolsonarismo opera na cena digital, Fabiano Leitão. Explica um pouco para a gente como é que foi esse processo aí eleitoral e como você acha que isso vai se desdobrar agora num período que já é o período do governo Bolsonaro? A militância do Bolsonaro se faz pelas redes sociais, né? Única e exclusivamente pelas redes sociais. A gente vê que essa cena, desde da Dilma, da queda da Dilma, né? A gente estuda essas redes sociais, estuda o MBL,
eu vejo que o Carlos Bolsonaro, que é o Carluxo, né, nosso querido Carluxo, ele é um, assim, como eu volto a falar, não menosprezo os adversários, é um cara muito bom de rede. Ele que fabricou essa rede imensa do Bolsonaro, não é brincadeira o tamanho dessa rede. Enfim, tem grupos que estudam aqui em Brasília redes, né, que verificaram, fizeram um estudo acadêmico sobre as redes do Bolsonaro, né, detectando CPFs de gente morta, né, e eles pegando esses CPFs e comprando chips para disparos. Enfim, essa galera detectou tudo isso. Infelizmente, o Ministério Público, o TSE, não quer saber nada disso, né? A gente sabe que a justiça tem lado, né? Então, o que acontece? Eu vejo a quebra da rede do Bolsonaro o calcanhar de Aquiles deles. Se eles perderem, como eles gostam de se degladiar, né? Enfim, é um adversário militar, porém, que tem uma obsessão, que é a luta contra a corrupção. Quando ele acha a corrupção visível e o grande meio, que é a Globo, né, que eles são pautados pela Globo, é a grande diferença entre a direita e a esquerda, que a direita é absolutamente pautada pela edição do Jornal Nacional, né? Então, quando eu vejo que isso afeta as redes, primeiro que eles não têm povo na rua. Em todas as ações que eu fui com o Bolsonaro, essa mesma agora que a gente fez, que estava o Macri e o Bolsonaro, tinha 11 pessoas, gente, lá para tirar uma foto, turista, né? Porque aqui em Brasília está na época, né? Então tinha 11 turistas para ver o Bolsonaro. Ele não tem poder popular de rua. Rua, não tem. Quem tem é a esquerda, né? Que gosta de ir para a rua. O lance deles é uma coisa digital, coisa das redes que eles construíram aí no digamos, o Carlos Bolsonaro. Vamos ser bem, né, pontuais aqui. Foi o Carlos Bolsonaro que construiu essa rede digital imensa. Não é brincadeira. Tanto que a grande coisa que eu falo até com o Gustavo, né, como que a gente amplia essas redes nossas até para contra-atacar. Vocês observam que eles ganharam a eleição com fake news à torta e à direita, aquelas fake news estapafúrdias, assim, que uma pessoa com um mínimo de clareza política, esclarecimento político, ia duvidar daquilo, mas é porque as redes deles são grandes demais. Então, quando eles lançam uma fake news, a gente não consegue contra-atacar porque nossas redes não têm o mesmo, assim, não chegam nem próximos do tamanho da rede deles. Uma configuração diferente, né, Fabiano Leitão? Fabiano Leitão, deixa eu só fazer uma leitura aqui dos comentários que estão chegando para você. Muita gente aqui te dando os parabéns. Obrigado. Nina Dobrick dizendo, também sou super fã do Fabiano, despertou minha emoção muitas vezes, algumas até as lágrimas. Você vê que muita gente chorou com você e com o Pilha também, como vocês choraram com o Lula, né? Aqui, Fabiano, você é demais, é a nossa voz através do trompete. Meus aplausos, você me representa, Valdelice Oliveira. Fabiano Leitão, você é a expressão da resistência da história recente no Brasil. Neda Motad Doldstar. Deixa eu ver, parabéns pelo trabalho. Todo mundo aqui muito feliz de estar diante de você, Fabiano Leitão. E aí, eu quero fazer a seguinte questão com você. Você estava dizendo da questão do bolsonarismo, tá nesse momento, quer dizer, nós estamos com essa pauta, né, do bolsonarismo, tá nessa crise aí, que não tem o poder de mobilização. Uma coisa que me chamou muito a atenção, não sei se você acompanhou, mas eu acompanhei a posse pela TV, pela transmissão que foi disponibilizada, e tinha, enfim, tinha muita gente lá em Brasília, né? Tinha os jornalistas lá, eles tomaram, digamos assim, uma certa... Não foi tão grande quanto a posse do Lula, evidentemente, mas tinha uma certa população ali. E o que é muito interessante, estranho, é que quando a câmera fechava nos populares que estavam ali, todos de camisa da CBF, né, aquele estereótipo já bastante consagrado dos bolsonaristas, eles não se olhavam, eles não conversavam uns com os outros, parecia muito estranho. E quando Bolsonaro foi fazer aquele discurso ali no parlatório, me pareceu, aí escancarou, digamos assim,
o clima de messianismo que estava presente ali, de fanatismo. As pessoas empunhavam o punho, o pulso, né? E gritavam mito, 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 mito. Uma coisa assim um pouco irrefletida, um pouco fanática demais. E eu achei isso muito perturbador, para ser sincero. Quer dizer, uma coisa que não está no nosso horizonte político historicamente presente. É uma ocupação, digamos assim, não é uma ocupação de rua. E aí, então, vou fazer uma pergunta e vou lançar uma questão para você. Realmente, eu também percebo que o bolsonarismo não tem mobilização real de rua. É uma questão que vai pela cena digital. À medida em que esse cerco ao Bolsonaro, ao filho do Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, ao Queiroz e tudo mais, e as outras crises que estão ainda ali no horizonte, porque é um governo muito atrapalhado, você acha que eles vão ter força para ocupar a rua, para tentar resistir a essa pressão? Eles vão ter que aprender, né? Voltar o assunto da rapaziada do NB, que foi a que estudou as redes sociais do Bolsonaro, né? É uma diferença básica entre direita e esquerda, e principalmente a ultradireita, que é essa militância de redes, né? Na esquerda, a gente pensa o seguinte: o nosso candidato precisa estar preparado. A gente analisa dessa forma. Eles analisam da seguinte forma: o nosso candidato precisa ser inventado e protegido, né? Que é a invenção do mito, né? Que o Bolsonaro, todo mundo sabe que um debate com qualquer militante enfim, ele vai perder. Qualquer militante nosso que você conversa na rua, se for debater com o Bolsonaro, ganha. A gente sabe disso. Então, o que acontece? Essa galera, voltando ao estudo de redes, que é o que você me perguntou, se a galera do Bolsonaro vai para a rua. Eu acho muito difícil. Até porque, veja bem, eles são pautados pela Globo. Eles são pautados pela notícia do Jornal Nacional. Eles não têm, digamos, são facilmente... a notícia entra como uma verdade absoluta na cabeça deles, a notícia da Globo. Então, você vê sendo bombardeado agora. Eu, inclusive, acho que a Globo já fechou com os militares, já está fechadona, né? E vai de encontro com a tua análise, que eu achei maravilhosa, que a Record é o Bolsonaro, né? E a Globo é o Moro, né? Devido à aproximação de tantos e tantos anos dando notícia aí no Jornal Nacional, nos outros jornais. Então, quer dizer, dificilmente eles vão lutar pelo Bolsonaro. Eles vão abandonar o Bolsonaro, que nem eles abandonaram o Collor. Eu lembro muito bem, quando eu era Fabianinho, eu lembro quando teve os caras pintadas, eu fui lá, eu era bem novinho, minha mãe me levou, que você não viu nenhuma defesa para o Collor, você não viu nenhuma manifestação para o Collor naquela época, você viu, foi a galera cara pintada tomando as ruas, né? Enfim, e foi isso que aconteceu. Fabiano, bem lembrado, eu acho que o Bolsonaro tem essa comparação, inclusive, né, a revista Veja comparou o Bolsonaro ao Jânio Quadros. Não sei se você viu aquela foto clássica do Jânio Quadros, que ele está com os pés tortos, uma foto clássica do jornalismo político brasileiro, e aí eles colocaram ali, fizeram uma montagem como se fosse o Bolsonaro, que não soubesse para onde ir, né? Mesma coisa do Jânio. E depois daquela foto, o Jânio renunciou. Jânio ficou 7 meses no poder. O Collor ficou um pouco mais, mas eu acho que o Bolsonaro se parece muito mais com o Collor nesse sentido. E eu acho que a gente está diante de uma reedição. É aquela história assim, a história se repete como farsa, né? A gente está diante de uma reedição da questão do Fernando Collor de Mello, que foi totalmente abandonado pelos seus... era um eleitor... Eu acho que até o grau de adesão dos eleitores com o bolsonarismo é mais fraco ainda do que foi com o Collor, porque também foi numa outra situação, numa outra conjuntura em que você não tinha redes sociais, né? Em 1989, era só Globo. Agora quero trazer uma questão para você, querido Fabiano Leitão. Quero lembrar a todos que estão assistindo a gente aqui pelo canal do Conde aqui no YouTube, canal que a gente está começando agora. Peço a inscrição de todos vocês no canal.
Daqui a pouco eu vou fazer mais uma rodada de leitura aí dos nossos internautas que estão acessando essa entrevista. Eu quero trazer a seguinte questão, porque a Globo está declaradamente, nesse momento, por uma questão estratégica e não de ética, e não de jornalismo investigativo, está atacando o Bolsonaro. Eles estão em pé de guerra, vamos dizer assim, né? A Globo, inclusive, atacou a Record escancaradamente, como nunca antes na história da TV brasileira. Uma jornalista dizendo assim que a Record não fez as perguntas para o Flávio Bolsonaro. É muito divertido até acompanhar isso, né? Mas é dramático também, porque o país fica à deriva. Diante desse assédio da Globo, dessa dependência do bolsonarismo, como você está dizendo, que o bolsonarismo fica dependente do Jornal Nacional, da notícia para poder existir, eu acho que a Globo realmente ainda é muito forte no país. Sabe o que eu acho que eles perceberam, Fabiano Leitão? Vê se você concorda comigo. Passou as eleições, eles perceberam que a internet não resolve o problema. Passadas as eleições, a Globo voltou a ser o bicho-papão do Brasil. E o Bolsonaro está achando que ainda está em período eleitoral. O que você tem a dizer, por exemplo, desse assédio, dessa guerra, dessa briga fratricida aí entre dois segmentos brasileiros que são, evidentemente, parasitas do país, né? A Globo, de um lado, e o Bolsonaro de outro. Será que a parasitagem em conflito vai deixar alguma coisa para a gente, para a democracia, depois disso, Fabiano? É muito delicado, porque, assim, a Globo nunca quis o bem do país, né? Eu até brincava, né? Aquele lance que a Globo fez antes das eleições, de qual o país que você quer, né? Qual o país que você quer? Aí todo mundo mandava um videozinho, né, para a Globo: eu quero educação, eu quero não sei o quê. E a gente sabe que a Globo quer um povo burro, né? Um povo sem instrução, um povo sem dinheiro, né? Para, não, em vez de estar no cinema, no teatro, tá assistindo o Domingão do Faustão, que nem parasita ali, e eles vendendo os produtos deles nos comerciais. É isso que a Globo quer. Ela sempre sabotou o nosso país, enfim. Então, assim, eu acho que tanto um parasita Bolsonaro, que também quer o mesmo, né? Que as igrejas evangélicas querem muito a galera lá indo para a missa no domingo, porque não tem uma grana para viajar, né? Não é nem missa, né? No caso é culto, né? Porque as igrejas evangélicas estão neopentecostais, né? No caso, não é nem igrejas evangélicas, são igrejas aí da Igreja Universal, né? Tem que colocar bem, pontuar bem que é a Igreja Universal. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro tem uma grande força nas redes sociais, só que ele já está começando a subestimar. O maior erro da esquerda, o maior erro da direita ou de qualquer ser humano é você subestimar seu adversário. A esquerda perde muito quando eu lembro que a esquerda estava morrendo de rir quando o Bolsonaro não tinha um vice, né? E ele botou um general, que foi o quê? Para intimidar a galera, colocar o medo na cabeça. Você lembra aquela conversa que a gente teve, Gustavo? Que é colocar o medo na cabeça do nosso povo de esquerda. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Então, tipo assim, a grande falha do Bolsonaro é que ele está subestimando agora o poder da Globo. E a Globo está pau da vida com isso e vai para cima dele. E a Globo tem um grande poder, o Jornal Nacional, e as técnicas que a Globo usa, eu sou uma pessoa que estuda bastante a Globo, que é sempre aquela coisa de sempre estudar o adversário, no menosprezo. E ela, por exemplo, ela faz um programa da Fátima Bernardes, que é totalmente de esquerda, né, progressista, e ela puxa aquela audiência do cara de esquerda, né? Não, nós somos de esquerda. Aí ela pega o Jornal Nacional, pesca você lá no programa da Fátima Bernardes e leva para você acreditar nas notícias do Jornal Nacional. Nossa, não, a Globo, ela é coerente, não sei o quê. Então, ela entra na cabeça também do nosso povo de esquerda dessas formas, dessas táticas, né? Enfim, então, é uma guerra de titãs da comunicação, tanto a Globo quanto hoje o Bolsonaro tem uma rede insuperável no Brasil,
A gente tem que admitir isso. E eu peço, falando de rede, eu peço que todas e todos sigam essa mente genial desse meu amigo Gustavo Conde, que precisa fazer com que esse canal cresça cada vez mais para instruir, para formar o nosso povo. A gente precisa de formação e informação. Esse cara aí, eu sou um fanzaço. Você é foda. Ó, fiquei até arrepiado agora aqui, Fabiano Leitão. Olha só isso aqui, rapaz. Sim, assim eu vou chorar também, porque eu sou muito admirador do teu trabalho. Escuta, a gente está, na minha conta, um pouco na metade da nossa conversa. Tudo bem para você? Podemos esticar Tranquilo. um pouco mais? Claro. Dá esse prazer aí, porque acho que você manda. É muito importante as pessoas verem o Fabiano Leitão falando também. Você não toca só aquele trompete maravilhoso, você também tem todo esse conteúdo aí que a gente cada vez mais, inclusive, depois eu quero conversar com você, meu querido, porque para a gente poder justamente produzir esse conteúdo, que não é só o que você faz com o trompete, eu já falei em vários momentos, é algo assim sem precedente, é muito forte. Esse riff que você toca do Lula, sobretudo, que são os lulaços, tem um efeito, um impacto muito poderoso na cena política nacional. Quer dizer, você já entrou para a história nesse sentido. É importante a gente manter também, inclusive, a espinha ereta para continuar lutando. Eu sei que você faz isso com muita humildade, porque você é um trabalhador, né, Fabiano Leitão? Assim como eu também, todos somos trabalhadores, né? Estamos... Você trouxe uma questão, deixa eu só dar um alô aqui para o nosso público que está assistindo, né? Pessoal aqui, deixa eu ver se tem recado para o Fabiano Leitão. Quero agradecer muito a presença de todos vocês que estão acompanhando essa entrevista especial aqui, relâmpago, né? Que a gente se agendou agora, né, Fabiano? Na sua janela aí, porque eu sei que você trabalha muito também. Bom, esse trabalho que você falou sobre a Globo, enfim, você associando o Globo com a questão do bolsonarismo, a gente está aí diante de uma crise, a questão da comunicação, como que vai se organizar isso. Você falou uma coisa que me interessa demais, que é assim, conhecer o inimigo. Você é esse cara, né? Inclusive, você está nas redes para saber, inclusive não nas redes só de esquerda, você está em todas as redes para descobrir tudo isso, né? Para saber como é que eles operam, e por isso que você tem muito a dizer, porque eu acho que a grande estratégia que foi perdida nas eleições foi não conhecer como o bolsonarismo operava de fato. Tudo que foi feito pelo WhatsApp, pelo Telegram e por outras vias, pelo Twitter, pelo Facebook, com essa propagação monumental de fake news, foi um pouco que ignorada. A esquerda quis fazer aquele embate tradicional e acabou não dando certo por razões evidentes, né? Também um momento de inflexão tecnológica. Mas eu queria trazer a seguinte questão para jogar para você mais uma vez. Essa questão de conhecer o inimigo, né? Por exemplo, o meu trabalho de editor, de jornalista, eu leio a Folha de São Paulo, o Estadão, todos os dias. Tem gente que não aguenta mais ler isso. Fala assim, nossa, não aguento mais. A Globo News eu fiquei muito tempo sem ver e fui ver novamente na posse do Bolsonaro. Como é que você acha que a militância, por exemplo, de esquerda, deveria se comportar diante desse desafio super estranho, que é combater um inimigo, um adversário político que se nega a debater, se nega a vir para o debate público? É complicado, né? E aí é uma característica de esquerda e direita. Eu queria deixar uma frase bem contundente na cabeça de cada militante de esquerda. E essa frase não foi dita por mim, foi dita no caso, estudo acadêmico da rapaziada de redes da UNB. É do veneno da cobra que a gente faz o antídoto. Então, nós precisamos estudar o inimigo, ter humildade para reconhecer que o nosso inimigo não é bobo, tá? É um inimigo internacional. Eu digo, por exemplo, que o Eduardo Bolsonaro ele teve há 3 semanas atrás no Chile, né, dando palestra para a extrema-direita chilena, né? Então, quer dizer, eles se organizam. O que eu acho que a esquerda tem que fazer é um pouco copiar alguns modelos que eles têm de produção em massa
não de fake news, mas de informação, de conteúdo, né? Pegar uns 30 meninos aí, que são bons em edição de imagem, de vídeo, colocá-los numa casa, pessoas que são comprometidas com a luta, e saiu outra galera treinando o nosso povo. Porque você faz a rede crescer. O que o Carlos Bolsonaro fez? Ele pegou, toda quinta-feira viajava, ficava sexta, sábado, domingo, viajava pelo Brasil, a família dele também viajava, e eles davam cursos, juntava 30 pessoas, 40, 50, e davam cursos de redes para a galera. Então, aquele videozinho que a nossa companheirada via lá no grupo de família é dessa galera, entendeu? Caía no WhatsApp do grupo da família, essa galera treinada para fazer isso, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que copiar alguns modelos, não modelos de propagação de mentira, isso jamais. Mas, por exemplo, quando alguém te manda uma coisa, você já tem um material para te mandar, ó, tá vendo? Isso aí é mentira. Então, isso é guerra da informação. A gente está numa verdadeira guerra da informação, onde a gente passa muito tempo com o celular em punho, né? Você vê, eu estava vendo até hoje, você para num sinal de trânsito, você pega o celular, entendeu? Então, quer dizer, aqueles 10 segundos ali, que você não sei se é 30 segundos, você pega o celular. Então, quer dizer, a grande sacada que esses caras tiveram da direita é ver como é que é o dia a dia até do ser humano moderno, né? E que a informação está no teu celular. Você hoje, dificilmente você vai parar na televisão para ver alguma coisa, você tem o Netflix, enfim, você tem outras ferramentas aí de entretenimento. Então, esse poder que tem das redes sociais, porque isso, essa dicotomia, e aí essa é a palavra, viu, Gustavo? Essa dicotomia da esquerda brasileira de achar que só faz militância nas ruas, tá errada. Se faz nas ruas, nas redes, nos meios, em todo lugar, entendeu? Então, esse preconceito contra as redes que a gente precisa perder rapidamente, estudar as redes e formar um grupo que faça esse trabalho, né? Não adianta o Fabiano é um assalariado, o Fabiano não tem condição. O que eu posso fazer é invadir um link aqui, outro acolá, fazer os laços, mas a gente precisa de militância 24 horas por dia, e essa militância está nas redes. Saiu qualquer informação, a gente já tem o dissecamento daquela informação e já tem que informar o nosso povo sobre aquilo, né? Eu acho que a gente ainda não alinhou a rede. E outra coisa, Gustavo, só para concluir, o nosso inimigo ele é militarizado, e a gente, como é muito democrático, né? O que acontece? Digamos que o Carlos Bolsonaro dá uma ordem lá de cima, porque ele que comanda essas redes todas, ele dá uma ordem lá de cima, todo mundo, até chegar lá embaixo, todo mundo obedece. Na esquerda brasileira, alguém dá uma ordem, a gente não sabe nem quem é essa pessoa, porque as nossas redes não são alinhadas. Mas digamos que tivesse alguém que desse essa ordem. Aí, como a gente é muito debatedor, nós somos muito debatedores, né? Aí um dá a ordem lá de cima e fala, eu não gostei disso. Não, não é assim. Não vou fazer. Então, veja bem, é uma questão de organização, é uma questão de mudança cultural, de saber qual é o inimigo que a gente tem, gente. O inimigo da gente é muito poderoso, é militarizado. E como é que a gente vai fazer para combater esse inimigo se a gente for dessa maneira que nós estamos sendo? Por exemplo, esse vídeo aqui vai para milhares de pessoas. Já pensou se eu converso com uma pessoa ali na rua, só vai para aquela pessoa essa informação. Olha bem o que eu estou falando. Então, a gente precisa expandir as nossas redes. O Gustavo, por exemplo, é um cara que eu admiro bastante e as redes dele precisa crescer, ele precisa ser um guru da esquerda. Eu vejo você dessa forma, meu irmão. Eu te ouço outro dia, você sabe que eu vejo todas as suas lives, tanto ao vivo, se eu não estou ao vivo, se eu estou caçando a Globo, né? Porque às vezes a gente está caçando a Globo, né? Eu assisto depois, por quê? Porque eu quero
saber o que o Gustavo está pensando. Então é isso, gente. A gente precisa alinhar as nossas redes. Os dirigentes do PT, do PCdoB, do PSOL, enfim, da esquerda brasileira precisam entender que a guerra está em outro patamar. A gente não pode... Agora há pouco eu fiquei assim meio que pau da vida, que eu estudo meu adversário, já vou falar pela 18ª vez, o MBL estava com a doação na página deles em Bitcoin. Você pode doar dinheiro e Bitcoin. Gente, a gente está no tempo das cavernas. Fabiano, precisa reagir. Perfeito. Deixa eu... perfeito. Eu tô feliz pelo seguinte, porque você sabe que quando a gente se encontrou em Brasília, há pouco tempo atrás, e a gente conversou, eu fiquei muito atento ao que você estava falando lá, e fiquei assim, falei, cara, isso precisa ser organizado, a sua fala, né? A sua fala sobre essa organização do inimigo, porque você se mostrou para mim naquele momento, além de toda essa personificação que você tem, com o seu trompete, com a sua ação, com a sua luta, você personificou para mim alguém que conhece profundamente o inimigo, conhece profundamente a estrutura de comunicação, porque você foi lá humildemente para entender, você burilou, você escarafunchou, auscultou com seu ouvido de músico o que estava acontecendo ali naquela organização do Carlos Bolsonaro. E você acabou de dar esse depoimento aqui, que agora está gravado, meu querido. Agora não dá para a gente esquecer mais, né? Depois dessa entrevista, certamente eu vou produzir um texto em função disso que você foi colocando aqui para a gente com muita clareza, porque você tem mais essa qualidade. Eu falei que você parecia com o Lula nesse sentido, né? Porque pus em miúdos uma questão que é muito complexa. Falar diretamente, né? O Lula tem esse poder, né, de traduzir questões que são complexas do governo, da cena política, e chegar no coração do povo brasileiro, como ele sempre chega e continua chegando. Então, eu acho extremamente importante essas suas intervenções. A gente percebe, olha, tem muita gente aqui, Fabiano, já dizendo assim, ó, tô adorando a Dalva Rossito, tô adorando a entrevista, principalmente conhecer melhor o Fabiano, conheci esse trompetista numa manifestação em Brasília, e mesmo conversando pouco tempo, adorei conhecê-lo, beijos para os dois, um beijo para você também, Dalva Rossito. Conde deu um alô para a gente aqui de Natal, um beijo para Natal. O pessoal está curtindo muito, Fabiano, conhecer você um pouco mais de perto, justamente porque você personifica essa inspiração que é muito forte, que entra no inconsciente das pessoas com o seu trompete. É muito delicado isso, porque é uma manifestação pacífica, é uma manifestação que tem um poder muito grande, que é o poder da canção, da música. O trompete também, ele evoca vários outros sentidos, é o toque da alvorada, é o toque de você, por exemplo, acordar, para você acordar, né? O trompete tem todos esses sentidos, e eu acho assim, o que você faz, né, junto com o Rodrigo Pilha. Eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente. Vamos começar, vamos relaxar agora, querido. Vamos. Você fala do seu trabalho, dessa saga que você tem com o seu parceiro, que eu sei que vocês são muito queridos amigos e tal, o pessoal adora os dois. O Rodrigo Pilha, fala um pouco para a gente do que vocês, dos momentos bons, vamos dizer assim. Eu sei que você foi para BH, você foi para o Nordeste, foi para Curitiba. O que te marcou nesse ano que passou, que foi tão dramático, e nesse início de 2009, meu querido Fabiano Leitão? Cara, como minha vida... Essa pergunta é foda, porque minha vida foi de 0 a 100, né? Assim, tocava trompete na noite, dirigia Uber aí de madrugada, enfim. E aí, depois que o Lula foi preso, a gente meio que caiu de cabeça, né? Aquele inconforto. Foi a prisão do Lula que te levou a essa ação, né, mais forte? Foi a prisão do Lula. Eu já tinha tido um momento, eu sempre falo, né, que eu tinha tido um momento de fúria quando a Dilma caiu, né? Que eu fiz uma invasão no jornal, jornal da Globo, que foi até do Heraldo Pereira, que era até o âncora, era o William Vac, né? Aí eu até tomei uma porrada, né, nesse dia aí, no dia que a Dilma caiu, né? Eu acho que eu fui o último militante
a sair da esplanada, e eu invadi lá o Jornal da Globo. Esse foi o meu primeiro momento de fúria, mas não foi tocando trompete, não. Eu dei um jump lá no STF, tomei umas porradas lá da segurança, mas gritei, Globo golpista, William Vac golpista, enfim, foi essa primeira invasão. E aí, 2 anos depois, essa prisão do Lula, eu acho que mexeu demais comigo, aí decidi invadir os links da Globo, depois veio os lulaços, enfim, essa militância mais furiosa, né, mais impositiva da minha parte. Teve um momento que te emocionou mais aí na campanha eleitoral? Qual foi? Conta pra gente. O momento mais emocionante para mim foi agora no Lula Abraço que a gente fez lá em Curitiba, que foi no dia 1º de janeiro, né? A gente fez uma atividade lá em Curitiba, que a gente juntou mais ou menos 2.500 pessoas lá e a gente cercou ali os perímetros da Polícia Federal e soltamos 1.000 balões vermelhos, né? Foi até isso aí foi uma ideia da nossa querida Tânia Mandarino, que a gente tem que falar sempre dela, que é a nossa comandante aí, a advogada Tânia Mandarino lá de Curitiba. E aí eu vi, assim, milhares de pessoas se abraçando, chorando, né? Aquele momento ali foi, nossa, foi extraordinário. Mas assim, assim foram tantos momentos, o Conde, de conexões, né? Teve o próprio conhecer o Pilha, que eu era um grande admirador do trabalho do Pilha, conheci o Pilha, virei amicíssimo do Pilha. Hoje a gente acho que não fica um dia sem se ver, aí seja sábado ou domingo. Conhecer pessoas como você também, né, Gustavo? Você é um grande parceiro aí, a gente está sempre se falando. E tanta gente bacana, cara, que a gente só Eu acho que tem esse efeito, né, desse processo tão apodrecido da política brasileira, essa criminalização da política, essa perseguição ao Lula, que é uma perseguição à própria civilização, né, se mistura com isso, mas, ao mesmo tempo, como você está dizendo, Fabiano, provoca uma rede de solidariedade muito forte. A gente se conhece, a gente se gosta, a gente constrói um sentido de olhar para o futuro, de querer um futuro para a sua família, para os seus filhos, para toda a nação, que é uma coisa muito coletiva mesmo, que o segmento democrático tem isso na veia, né, de querer construir a coletividade. Eu acho que está se formando realmente nesse momento, no Brasil, e até nos Estados Unidos com o Trump, né? O Trump despertou nos Estados Unidos uma necessidade, com toda a truculência que ele tem na construção daquele muro, né? Com toda a truculência que ele tem em todos os assuntos internacionais, do comércio, aquela violência que ele comete com as crianças, filhas de imigrantes, né? Já teve mais de algumas mortes de crianças afastadas dos pais, uma coisa absolutamente terrível, e no Brasil nós temos a versão piorada de tudo isso, né? Avacalhada, né? O bolsonarismo é a versão avacalhada do nazismo e do Trump. E aí, eu acho que a gente pode ir caminhando para o final dessa conversa muito instrutiva e prazerosa aqui para mim, e eu tenho certeza que para todos os nossos internautas que estão aqui acompanhando, de ver as perspectivas. As perspectivas de 2019. Eu acho, particularmente, não sei se você vai concordar com isso, que 2019 é o ano das movimentações progressistas na rua, porque não é um ano eleitoral, nós não temos eleição. Então, o que nós temos em 2019? O governo tem que mostrar serviço. Se não mostrar, o Brasil não é esse bebê em berço esplêndido que todo mundo gosta de produzir imaginariamente. Os trabalhadores aqui, eles se mexem. E eu acho que a gente vai ter um momento, por exemplo, o Boulos, o Stedley, né? Várias lideranças, né? Você tem aí a tentativa de criminalização até do MST, das escolas do MST, que são as escolas mais sensacionais que eu já pude visitar. Eu sou um professor também, sei como isso funciona. Eles formam seres humanos, é uma coisa linda, poética, né? Eu queria que você apontasse, e para todos nós, para os nossos internautas, sua expectativa para esse ano de luta de 2019. Como que vai se dar isso?
a despeito de toda a crise do bolsonarismo, que me parece, viu, Fabiano, porque o Bolsonaro agora, depois de 34 anos, querido, nós temos um general na presidência da República. Olha só onde nós chegamos, né? Um governo totalmente militarizado e, por isso mesmo, com pouca proficiência política para poder conquistar espaço de maneira democrática, o que já é um risco em si. Então, eu queria que você dissesse aí da sua posição, que sente, você tem uma posição de sentir as pessoas, né? O que você espera para 2019? Fala isso para a gente, querido. Olha, é bem complicado. Mas, assim, o que eu espero de coração mesmo, Gustavo, é que o nosso povo de esquerda acorde para a luta. Eu acho que prenderam o Disseu, ninguém falou nada. Derrubaram a Dilma, ninguém se mexeu. Prenderam o Lula, que foi a grande facada do nosso peito, e a gente continua a não se mexer. Há pouco tempo atrás, eu fui numa festa de fim de ano, né, de uma galera de esquerda aqui, e eu vi 2 pessoas com a camisa do Lula. Era eu e mais um companheiro num universo de 300 a 400 pessoas. Eu acho que o grande pedido que eu faço e a grande preocupação minha nesse momento é o Lula. Eu vejo todas as respostas para todos os problemas com a liberdade do nosso presidente, né? Então, assim, eu quero muito ver bandeiras do PT na janela, bandeiras do Lula na janela, bandeiras do MST na janela, pessoas vestidas indo trabalhar com a camisa do Lula. Isso que eu quero, isso que eu espero, porque eles sabem, a direita sabe que mantendo o Lula preso, eles estão calando a voz do nosso líder, que pode reverter todo esse processo de, digamos, de entrega das riquezas do nosso país, de escravização do nosso povo, que é isso que eles querem. Então, assim, o que eu quero muito que o nosso povo de esquerda acorde para a luta, né? Quando a gente está invadindo o link, quando a gente está correndo risco, né? Esse último link agora que a gente invadiu, após o link eu fui perseguido pelo pessoal da Globo, né? E, enfim, soube me manter firme, em positivo. E assim, a gente arrisca a nossa integridade física para acordar a galera. A gente não quer que o pessoal que veja, digamos, uma invasão do link no jornal hoje, como vira agora no sábado, só dê risada daquilo. A gente quer que aquela pessoa vá na segunda-feira para o trabalho dela com a camisa do Lula. É isso que a gente quer. Assim, são coisas bem... não são tão difíceis de mostrar, de a gente chegar a ter orgulho do Partido dos Trabalhadores, do Lula, da esquerda brasileira. Pô, a gente tirou 37 milhões de brasileiros da miséria, a gente construiu 18 universidades, a gente construiu 422 escolas técnicas. O que a gente fez de tão errado? Entendeu? Então, tá o Lula preso lá, sem o direito a ver a neta dele, entendeu? Sem ter direito a passar um pouco do resto de vida, que o presidente já tem 73 anos, né? E ele está preso, gente. Então, tudo passa, Gustavo, pela liberdade do Lula. Então, eu só quero que o nosso povo de esquerda acorde para essa luta. É isso que eu espero da esquerda e do povo. É o Fabiano Leitão que está falando, hein, galera? Palavra do Fabiano Leitão aqui tem um peso diferente na luta pela democracia brasileira. É o nosso trompetista pela democracia. Querido Fabiano Leitão, te agradeço muito por esse papo. Vamos repetir. Eu quero conversar com você sempre. Acho que é importante a gente ter esse papo público para a gente poder justamente mobilizar também, organizar, acender a mobilização das pessoas. Muita gente admira aqui no Brasil. Muito importante que você faz. Sabe o que a sensação que dá quando o seu trompete aparece num link da Globo e a gente assiste aquilo? É de respirar, né? Parece que você traz a respiração ao Brasil. Você teve uma coisa de respiração aí que eu sei, né? Você se esforça muito, né? E a gente tem que cuidar da saúde também. Mas justamente hoje a jurista
Carol Proner, uma grande jurista, escreve sempre um artigo no 247, ela fala do Moro, e ela fala do país irrespirável que foi deixado por esse golpe, e também pelo Sérgio Moro com a Lava Jato, que agora a Lava Jato ficou junto com o Bolsonaro, né? Eles estão numa situação muito complicada política nesse momento. Eu acho que o momento é muito bom, para falar a verdade para você, Fabiano Leitão, o momento é muito bom para a esquerda democrática brasileira, mas, como você disse, com humildade e para construir o momento, para construir justamente com a camisa, realmente não tendo aquele pudor mais de defender o teu sonho para ter um país melhor. A gente não pode ter medo disso. Então, quero agradecer imensamente a tua generosidade em conceder essa entrevista aqui. Esse é o primeiro programa, a primeira entrevista que eu faço. Muito orgulho, queria muito que fosse você. É o Conde Entrevista. A gente vai republicar isso também no 247. Vamos multiplicar para outras mídias. E aí, o meu grande abraço para você, meu querido. De coração, irmão. Você está aqui, cara. A gente adora pra caramba. Um abraço para você. Também te adoro. E a gente se encontra na próxima entrevista do Conde. Beijo para todos vocês e até a próxima. Valeu. Valeu.